começando a segunda-feira com o objetivo de desenrolar um pouquinho a questão das nossas crianças e da educação que está sendo dada para eles defasada, quando a gente poderia ter crianças extremamente muito mais adiantadas, muito mais conectadas com todas as coisas importantes e não imbecilizadas pelas redes, e sim usando as redes para construir essas crianças. Vamos desenvolver um pouquinho hoje sobre a seleção de conteúdos. Essa seleção de conteúdos que vão transformar essas crianças em seres adolescentes e adultos autônomos, que para mim é o mais importante de tudo, porque a gente não sabe como o mundo dessas mudanças gerais que estão acontecendo, que não é mais o mundo antes da pandemia, é o pós-pandemia. Então não tem como a gente acreditar que aquelas soluções que vinham sendo ensinadas, vinham sendo dadas, vinham sendo faladas, elas vão proporcionar alguma coisa de benefício para umas crianças que já vão enfrentar, a partir de agora, um legítimo bombardeio geral de tudo que não presta e que não tem interesse político em remover, porque tudo isso faz parte do que eles querem fazer, usando as nossas crianças como um e-commerce, como um comércio muito além do comércio de doença crônica, um comércio muito além de tudo que já foi visto por todas as humanidades ancestrais. Então, com esse contato forte que eu tenho com a ancestralidade e essas pessoas que deixaram um verdadeiro legado de gente, de indivíduo, de pessoa com alguma coisa para contribuir para a sociedade, que não perderam totalmente o que importa para essa sociedade que vai sucumbir, está sucumbindo, está totalmente sucumbida e débil mental, incluindo as educadoras, a maioria delas. Então, essas pessoas não têm condição de estar à frente de uma turma, à frente de grupinhos, cheio de ideias diferentes. Eu acredito que elas não tenham possibilidade de oferecer atender às necessidades do momento, e por isso que eu não coloco meus filhos lá no meio desses grupos, enquanto esses grupos não estiverem totalmente seguros quanto ao que está sendo feito com essas crianças. Eu não quero dizer que tudo que está acontecendo não é bom. Eu até acredito em muitas pessoas que estão lá dentro, que elas estão desenvolvendo ideias muito boas, projetos muito bons, mas no momento, enquanto eu não poder ter a segurança no ensino que está sendo dado em escolas convencionais, eu vou construindo a minha escola a partir de mim, a partir das minhas crianças. Não estou envolvendo nenhuma criança da comunidade, exatamente pelos motivos que adoeceu as minhas crianças. Eu não tenho como, nesse momento, entregá-las para esse ambiente, mas eu tenho como entregá-las daqui a pouco para esse ambiente, crianças totalmente autônomas e renovadas e que vão fazer o bem e não vão se envolver com esse tipo de construção decadente, que é o que a gente vê cada vez que bota o pé fora de casa. No desenvolvimento dessa educação, que não é uma utopia, é o que sempre foi, sempre será e para onde temos que caminhar, eu percebo que as dificuldades com meu filho mais velho, que frequentou todo o sistema, são dificuldades pré-estabelecidas pelo sistema, não são dificuldades pré-estabelecidas por ele mesmo
como uma criança cheia de problema, como é o rótulo que normalmente os terapeutas médicos e profissionais da saúde mental, da saúde e da neuropsicopedagogia querem amputar a uma criança que nada tem a ver com isso que está sendo incutido nela. Incutido é a palavra, porque isso é incutido na cabeça dos pais, dos avós, e isso vem de gerações. Então, para remover tudo isso, é como eu já falei em alguns vídeos anteriormente, você praticamente ou vai criar a sua tribo ou vai para dentro de uma tribo que não ofereça essa periculosidade para suas crianças. E quando minhas crianças estão desenvolvendo qualquer atividade com um menino que é autista, e o nível de percepção deles, de entrar naquela atividade acelerada desse menino e interagir com ele, depois voltar para a atividade deles, eu percebo que eles não têm problema nenhum, nem em aceitar outras crianças, nem em conviver de diversas formas, que o que foi amputado pela sociedade para as crianças é um crime confesso, da ineficiência, tanto das instituições como dos pais, professores e tudo o que envolve quem deveria ser responsável por essas crianças. E essa experiência que eu estou tendo com o ensino a partir da minha casa, com o mundo ao nosso dispor, porque é o mundo ao nosso dispor, a gente pode desenvolver qualquer conteúdo. E qualquer conteúdo que eu quero dizer são conteúdos importantes. O que é conteúdo importante para a família arquitetos? Conteúdo importante para a família arquitetos é saber tudo sobre solo, solo sem fertilizante, solo a partir de solo. O que é importante para a família arquitetos? Não é uma agricultura com drone, não é uma agricultura como sempre foi a agricultura. Não, isso não é importante para a família arquitetos. A importância para a família arquitetos é uma farmácia florestal a partir das premissas dos nossos ancestrais, de como que o índio plantava, como que ele desenvolvia isso, porque o índio não agride, o índio não passa por cima de tudo e de todos por causa do capitalismo selvagem. Mas ele gosta do que é bom. Então a gente combina muito, porque nesse momento dos conteúdos que importa para as minhas crianças, pode ir por aqui. Nesse momento dos conteúdos que importa para minha criança, que, né, Matheus, importa muito mais o desenho pintado que o desenho gráfico, apesar que ele também desenha no computador, mas bem menos que ele desenha, que ele pinta, que ele trabalha a coordenação motora fina dele no papel. Então, a partir de coisas simples, como ver o desenvolvimento de uma galinha até ela pôr o seu ovo, como saber o ponto de colher um cacho de banana, como saber plantar, germinar, podar, transportar essa planta. São assuntos que realmente importam para minhas crianças. Para minhas crianças importa assuntos de geologia. Ai, tchau, amor. Para minhas crianças importa assuntos políticos contados sobre uma visão imparcial e não sobre uma visão política, sobre uma visão que não define nenhum dos lados. Essas coisas são importantes. Preparo financeiro, como que um adolescente vai vencer o dia a dia, questões de sobrevivência, questões de saúde. Que tipo de saúde? Saúde quando não tiver opções laboratoriais, quando você não tiver acesso a nada disso, como você vai acessar uma farmácia
de Deus, é uma farmácia da natureza. Se é possível ter saúde, hoje o Serginho está desenvolvendo um caso real sobre saúde intestinal, sem apoio da medicina ortodoxa, baseando-se no tratamento que a gente aplica para o pai dele de leucemia e com as informações que ele vai consolidar, informações de ciência, informações médicas, que ele vai consolidar em todo esse estudo dele, para ter um conhecimento extremamente avançado sobre as funções do intestino, sobre praticamente um projeto, sobre as coisas que atacam o intestino, sobre as questões da indústria. Então, vão ser abordados ali vários temas dentro do assunto do intestino. E ele vai abordar isso de uma forma que ele conquiste uma visão ampla e que ele desenhe não só aquele desenhinho de como funciona o intestino que a gente aprende no livro de ciência, ou a aula que é dada pelo professor da Academia Internacional sobre esse assunto, e que ele já começa a trabalhar com fazer o próprio projeto dele, de visão ampla do assunto, e conectar os conteúdos, pegar os conteúdos daqui e dali e fazer com que tudo isso se junte no conteúdo dele mesmo, desse caso que ele vai estudar, que ele vai demonstrar, que ele acompanha. Então, é isso que é importante quando você traz a ciência de verdade para dentro da tua instituição de ensino e focado nisso, e não focado no rap do momento, e não focado no sobe bunda, desce bunda do momento, e não focado nessas condições que são condicionamentos que a sociedade está dando para as crianças e que está levando cada vez mais a gente à decadência, inclusive no tatame, porque veja vocês o que aconteceu com esse colega dele da época de aula, que foi lá e bateu na cara do pai dele. Olha o nível, usando o karatê que ele aprendeu num tatame para bater na cara do pai do coleguinha que tem leucemia, que apanhar na cabeça, apanhar no olho, bater ali, é consolidar um problema para o Renato. Então, você veja o nível de delinquência, de decadência que está presente no tatame que rege essas crianças. Então, não adianta levar um tatame para dentro dessas salas de aula se o tatame não vai mostrar o real ensinamento sobre a arte da guerra. Porque a arte da guerra não é você ir lá socar a cara do pai do coleguinha. Não, a arte da guerra é você ser muito mais que isso. Mas isso está sendo tudo desviado. As artes marciais foram desviadas, foram desvirtuadas, foi tudo misturado, feito um angu, bagunçado tudo, para sempre justificar o que não presta. Por exemplo, justificar que o menino foi lá e bateu na cara do Renato, porque se ele batesse na minha cara, que é quem deveria apanhar segundo ele, ia configurar um crime contra a mulher. Então, olha o desnível que se chegou. A criança cheia de problema, porque já não está convivendo com a mãe, já está convivendo com uma outra pessoa. Eu entendo os níveis da criança, mas eu não aceito os níveis do tatame da escola não estar lidando com isso. E eu não posso simplesmente ser mais uma. Porque se eu tivesse dado nessa criança, que é a vontade que dá, porque ele já é grandinho o suficiente para pegar uma chinela e dar no lombo, para ver se aprende alguma coisa que presta, se eu tivesse chegado nesse desnível de comportamento, então meus filhos foram apedrejados, ele apedrejou os meus meninos, o mais pequeno, e isso é a construção de sociedade que a escola está fazendo. Essa é a escola que está construindo esse tipo de criança. Por quê? Porque não tem assistência, não tem
pedigree, não tem a informação que precisa, não está lá. Agora você quer ver como você constrói estrelas? Você vai construir estrelas, você traz para essa criança o conhecimento amplo e a possibilidade de ela entender um pouco além dessa nuvem e que ela tem o poder de ser autônoma, mas autônomas em coisas boas, em usar o tatame para autodefesa, não para ataque, porque ali foi o legítimo ataque, não foi autodefesa. Autodefesa foi a gente aqui. O dia que o pai saiu com o facão dando no Renato e em mim, querendo dar porque não ia dar, é um desnível tão grande que só vai proliferar essa porcaria por todas as partes. Não vai proliferar conhecimento, não vai proliferar autonomia, não vai proliferar nada disso. Então, quando você tira o teu adolescente desse meio, dessa convivência social, está comprovado que você consegue criar, educar, como você queira. Eu crio filho, educo filho, faço o que precisa para filho, o qual é a necessidade, tanto mais atual como mais primórdia, para lidar com essa criança. E sem mimimi, porque quando eu gastei mais de milhares e milhares de reais de um prédio inteiro para essas psicólogas, para botar a etiqueta no meu filho e não trazer soluções, porque é isso que acontece no dia a dia, dessas terapeutas muito incrementadas, dessas salas muito maravilhosas, é exatamente isso que acontece. Não que eu não acho que elas tenham algum tipo de resultado, mas no grupo elas não têm resultado. Talvez com algum paciente, algum tipo de resultado, sim. Mas hoje em dia, se você mexe com uma terapia e já não mexe com umas 5, 6 ao mesmo tempo, você já não dá conta. Porque o nível da agressão que está sendo feita interna, por tóxico, que vem de cima da nossa cabeça e que vem para dentro das nossas células, que veio nas minhas também, que veio na dos meus filhos, que está sendo autoimposta agora e que não vai seguir porque a gente vai desmanchar esse bolinho, essa panelinha de mentira dos laboratórios. A gente vai realmente trazer o laboratório do índio, o conhecimento ancestral, o laboratório da natureza, o laboratório de Deus para dentro das nossas casas, para as aulas dos nossos filhos e para a construção de uma sociedade totalmente independente, que não dependa de instituição para nada, inclusive não dependa de instituição para fazer justiça, para dar moderação para a delinquência e para construir crianças melhores a partir das minhas crianças. Não estou falando a partir de criança de ninguém. Eu vou construir crianças melhores a partir do que é oferecido para as minhas próprias crianças. Mas voltando para a seleção de conteúdos, que eu acho assim impressionante o leque que a gente tem para alfabetização, porque hoje você consegue fazer uma criança abrir o seu leque da alfabetização em 6 meses, construir a sua própria alfabetização a partir de algumas técnicas, individual, como ele se sente melhor, que é o caso do Matheus, sem uma imposição, sem forçar, sempre estimulando essa interdependência dele, que eu acho super importante. Eu não acho importante você impor para o Matheus a coletividade. Eu acho importante criar ele interdependente para que ele salve a coletividade. São coisas que a gente trabalha com a autorresponsabilidade, que isso falta muito nas escolas, e é o grande motivo que eu recolhi os meus filhos das instituições, porque expor o meu filho a esse moleque que deu na cara do pai dele, na mesma escola por obrigação do Estado, e trazer o meu filho demolido para casa, como é o que ele está prometendo. Se ele prometeu dar um tiro na cara da mãe, imagina o que ele vai fazer se ele pega longe da mãe o menino, usando o karatê contra a arte da guerra. Imagina.
Então, é disso que a gente tem que se defender e ensinar os filhos da gente essa autodefesa de todas essas coisas que não presta para nada. Então, isso é muito importante. Ou o papai e a mamãe vai ter autonomia, tanto em solução de conteúdo, quanto autonomia sobre essas escolas, se teu filho estiver participando. Se você quiser correr esse tipo de risco, você coloca lá e interage. Eu não quero, eu não vou, eu me recuso. Porque a partir do momento que o Estado não dá segurança, não seleciona bons conteúdos e me oferece esse tipo de gente para conviver lado a lado com meu filho, eu tomo as providências, a independência, levanto a minha bandeira e começo tudo de novo se for preciso. Não vou ficar depressiva e louca, me enchendo de antidepressivos reclamando do Estado. Sinto muito, já montei minha própria prefeitura, minha própria escola, meu próprio hospital, que é o tema do próximo vídeo, sobre a necessidade de recolher esses pacientes de leucemia e de todas as doenças crônicas para ambientes limpos e não ambientes tóxicos, para ambientes muito menos manejados por medicina ortodoxa e mais manejados por medicina ancestral. Esse é o tema do próximo vídeo. Então, aqui algumas palhinhas do que está acontecendo por aqui, porque eu não quero expor o dia a dia deles ainda, porque ainda temos muitas dificuldades, eu não quero expor essas dificuldades. Quando eu tiver menos dificuldades com eles e eu estiver num momento de mais facilidades, que eles tenham mais independência para realizar toda a atividade proposta, eu vou estar divulgando mais eles. Por enquanto, a gente vai divulgar de pouquinho. E que isso sirva como um legado para a sociedade decadente se inspirar em alguma coisa e entender que não precisa ficar se drogando, porque tem muito mais coisa para fazer no planeta do que isso.